senador Álvaro Dias anunciou que seu partido, o Podemos, protocolou uma ação direta de inconstitucionalidade para manter o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, sob o controle do ministro Sérgio Moro, como previsto na medida provisória que estruturou os ministérios do governo Jair Bolsonaro. Álvaro Dias explicou que é prerrogativa do presidente da República decidir a estrutura do governo e que, ao alterá-la, o Congresso invadiu a competência de outro poder. Veja o trecho da entrevista em que o senador anuncia a ação direta de inconstitucionalidade. Temos já protocolou hoje uma ação direta de inconstitucionalidade. Eu explico por quê. É competência privativa do presidente da República essa matéria. Cabe a ele, até por decreto ou por lei, que determinar a localização do COAF. Ele o fez por intermédio da medida provisória. A Câmara não podia desautorizar o presidente nesta matéria. Isso significou invasão de competência. Quando se atribui competência privativa ao presidente da República, o Congresso não pode se sobrepor a ele. Portanto, invasão de competência é inconstitucionalidade e nós esperamos que o Supremo acolha a ação direta de inconstitucionalidade que nós protocolamos hoje para manter na Justiça, no Ministério da Justiça, o COAF. Da tribuna do Senado, o senador explicou mais detalhadamente as motivações para propor a ação e para defender que o COAF permaneça no Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Assista. Podemos acaba de protocolar no Supremo Tribunal Federal a ação direta de inconstitucionalidade para fazer com que prevaleça o desejo original do Poder Executivo, por intermédio do ministro Sérgio Moro e do presidente Jair Bolsonaro, que desejavam a permanência do COAF no âmbito do Ministério da Justiça. Por que estamos procedendo desta forma? Eu creio que a população brasileira fica surpresa e certamente inconformada ao assistir idas e vindas. Aqueles que dizem hoje e não respeitam amanhã. Nós adotamos uma posição, senador Cajuru, desde o início. O governo disse: o COAF deve ficar no Ministério da Justiça com o ministro Sérgio Moro. Nós concordamos e apoiamos. Quando a comissão mista retira do Ministério da Justiça, o Podemos apresenta na Câmara dos Deputados destaque para fazer retornar, como era desejo do governo, ao Ministério da Justiça o COAF. E somos derrotados, senador Lazier, por 18 votos, apenas 18 votos. Pois bem, nós não desistimos. Vale a coerência. Quem tem convicção sustenta a sua convicção até as últimas consequências. Apresentamos no Senado requerimento de destaque para a votação em separado, a fim de fazermos retornar ao Ministério da Justiça o COAF, que dele foi subtraído, no nosso entendimento e de inúmeros juristas, de forma a consagrar a invasão de competência. Por quê? É competência privativa do presidente da República decidir sobre matéria dessa natureza. O presidente não precisaria encaminhar ao Congresso Nacional. Bastaria editar um decreto autônomo e definir que COAF fica no Ministério da Justiça. É o artigo 84 da nossa Constituição. A Câmara dos Deputados, ao desautorizar o Executivo, invadiu a sua competência, feriu a Constituição. Quando se atribui competência privativa ao presidente da República,
O Congresso Nacional não pode se sobrepor. Seria o mesmo que o presidente da República, por medida provisória, alterar o regimento do Senado, da Câmara ou do Congresso Nacional. Portanto, consagra-se a inconstitucionalidade. Isso diz respeito à separação dos poderes, à interdependência dos poderes. Cabe, portanto, uma ação direta de inconstitucionalidade. E como nós temos a convicção de que o lugar do COAF, nesta circunstância vivida pelo Brasil, em que o combate à corrupção é uma prioridade nacional, é lá, no Ministério da Justiça, que deve estar. Alegam que na Europa, em países da Europa, o COAF, o Conselho Semelhante, ficaria no Ministério da Economia. Nós não estamos na Europa. A Europa não tem os mesmos índices de corrupção que temos no Brasil. E nós não temos o mesmo produto interno bruto dos países da Europa. Que o nosso Ministério da Economia cuide da economia. Promova as reformas necessárias no país, a desburocratização, melhore o ambiente no mercado, recupere a credibilidade nacional diante do mundo, para que os investimentos retornem, gere empregos e deixe para o Ministério da Justiça o que lhe cabe: combater a violência, combater o crime organizado, a corrupção sob todas as formas, como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, etc. Nós temos a convicção, eu repito o que disse ontem, que o que o povo brasileiro deseja nesse momento é a institucionalização da Operação Lava Jato como política de Estado permanente. A Operação Lava Jato acaba, não sei quando, não sei em quanto tempo, mas o combate à corrupção não pode acabar. Deve ser uma missão permanente, definitiva, porque enquanto estivermos sendo assaltados por agentes públicos da forma como os brasileiros foram assaltados nos últimos anos, esse país não tem futuro. Esta é a nossa missão, lutar até ao fim por aquilo que acreditamos. Não podemos ficar no caminho, temos que ir até o fim. Por essa razão, nós não desistimos ainda de colocar o COAF no Ministério da Justiça. Espero que o Supremo acolha e conceda imediatamente liminar e adote um processo sumário para definir que o lugar do COAF é no Ministério da Justiça. Já que o governo queria isso, o povo brasileiro aceitou isso e impõe isso, foi às ruas por isso. É o que nós desejamos e esperamos que o Supremo Tribunal Federal não seja insensível a este apelo. Convido. Em um vídeo posterior, o senador Álvaro Dias também explicou por que acredita que o melhor lugar para o COAF é no Ministério da Justiça e Segurança Pública, em qualquer governo. Assista um trecho. Nós já falamos diversas vezes porque defendemos a tese de que o lugar do COAF é o Ministério da Justiça. Alguns dizem, na Europa, esse conselho fica na economia. Ocorre que na Europa, os índices de corrupção não chegam nem perto dos índices de corrupção no Brasil. Nós estamos vivendo um momento diferente aqui. E também, o PIB da Europa não é o PIB do Brasil. A situação da economia da Europa não é a nossa. O Ministério da Economia aqui tem desafios incríveis à frente. A geração de emprego, as reformas, o Brasil precisa de reformas. Cabe ao Ministério da Economia pilotar reformas fundamentais que podem acelerar o crescimento econômico, porque hoje a nossa economia cresce como o rabo de cavalo para baixo. Em 2 anos, nós tivemos uma queda de 7% do produto interno bruto. E agora, este ano, quando se imaginava
com o alento de um novo governo, um crescimento de pelo menos 2,7%, que era a previsão, já se reduziu para 1,5%. E logo à frente, certamente, vão reduzir mais, porque nós estamos caminhando para uma depressão econômica. Então o Ministério da Economia tem que cuidar desta pauta, da economia, tem que trabalhar as reformas, conduzir o processo de reformas, gerar empregos, desburocratizar, melhorar a imagem do país, facilitar os negócios, melhorar o ambiente de negócios, não é? E certamente essa é uma tarefa a ser conduzida pelo ministro Paulo Guedes. Cabe ao ministro Moro o combate ao crime organizado, à violência, à corrupção de modo geral, especialmente evasão de divisas e lavagem de dinheiro. E o papel do COAF é monitorar a movimentação financeira. Portanto, o lugar que ele deve estar é lá, é no Ministério da Justiça. É uma medida que pode vir na esteira daquilo que nós sempre pregamos, a institucionalização de uma política de Estado de combate à corrupção. Porque a Operação Lava Jato cumpre o seu papel, mas um dia ela acaba, não sei quando, mas acaba. E não pode acabar o combate à corrupção. Nós temos que manter com firmeza, com denodo, com verdade o combate à corrupção no nosso país, porque sem isso nós não vamos sair do buraco onde nos meteram os que se organizaram como quadrilha, os que transformaram partidos em organizações criminosas ou lavanderia de dinheiro sujo. Nós não vamos sair do buraco se nós não adotarmos essa postura implacável no combate à corrupção. É por essa razão que nós começamos com uma posição e ontem mantivemos esta posição e hoje continuamos tentando. Com essa ação direta de inconstitucionalidade, é uma tentativa que pode dar resultado. Se o governo queria, se o ministro Moro queria e quer, se o povo brasileiro foi às ruas e colocou como bandeira principal esta COAF no Ministério da Justiça, se foi a população que pediu, por que nós não vamos atender? Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.